gente. Começar mais uma sessão didática com o Luiz Augusto. Obrigada, Luiz. Valeu, Nath. Nós vamos falar hoje, pessoal, primeiro boa noite, né? E nós vamos falar de anafilaxia. É uma aula tutorial, então uma aula bem basicona, bem faculdade, mas ao mesmo tempo, no final a gente vai ter as principais dúvidas do que fazer, que realmente a gente tem na emergência. Para quem não me conhece, acho que a maioria me conhece, mas eu sou emergencista formado em Barbacena, com residência de emergência no Hospital das Clínicas aqui da FMG. Trabalho no Odilon desde 2019 e trabalho na Unimed Contorno também. E não, eu não estou surtado, estou recomendando um livro como literatura base recomendada, mesmo estando no Odilon, que a gente discute muito artigo, porque é uma aula tutorial, então eu acho que o grande público são os R1s e quem não tem tanta experiência com isso. E também, por outro motivo, porque o Rosen foi atualizado em 2019, então é um livro que está bem atual e o capítulo de anafilaxia traz basicamente os que os artigos mais recentes já trazem, também é de leitura fácil. Então, para quem não tem ideia do que a gente vai falar aqui, eu recomendo que leia esse capítulo, que não é longo, e depois leia um artigo que eu vou falar lá no final, que os dois vão dar um norte interessante. Mas então, o que é anafilaxia? Coincidentemente ou não, a gente teve um caso de anafilaxia ontem no Poli, e essa aula não tem relação com esse caso, a aula já estava pronta antes desse caso chegar lá, e já estava marcada, mas foi uma moça que não sabia que tinha alergia e que comeu um camarão no restaurante e foi admitida no Poli já em colapso circulatório e ventilatório. Mas então, o que é a anafilaxia? A anafilaxia é uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade. Só que ela é diferente das outras reações alérgicas porque ela é muito rápida, de evolução muito súbita e muito intensa. E por causa disso, ela tem um potencial de gravidade muito maior do que as outras reações alérgicas. E ela tem uma correlação com os sintomas das outras reações alérgicas. Então, se no morticário eu vou ter placa urticariforme, na anafilaxia eu também posso ter. Se na crise de asma eu vou ter broncoespasmo, na anafilaxia eu também posso ter. Na rinite eu vou ter coriza, eu vou ter congestão nasal, na anafilaxia eu também posso ter. Só que é esse quadro que as outras têm, com muito mais sintomas juntos e que vem de uma forma muito mais rápida. E ela acontece principalmente por intermédio desses seres aqui, dos mastócitos, dos basófilos, que vão liberar uma série de mediadores, mas os principais são a histamina, a prostaglandina e a leucotriena. E por que a gente tem que falar sobre a anafilaxia? A anafilaxia nos Estados Unidos mata 1.500 pessoas por ano. No Brasil, a gente não tem um dado tão confiável. Mas isso nem é tão importante. Talvez o mais importante seja a parte de baixo. Metade dos pacientes que têm anafilaxia não tem a sua doença reconhecida no pronto-socorro lá nos Estados Unidos, que em geral tem emergencistas e pessoas bem preparadas na emergência atendendo. Imagina como que é no Brasil, então. Se lá metade não chega no diagnóstico. E mesmo chegando no diagnóstico, olha isso aqui, 80% dos pacientes não recebem o tratamento de primeira linha. Então, os pacientes não são adequadamente tratados, o que corrobora e aumenta o risco desse paciente falecer. Então, é importante falar sobre a anafilaxia porque é uma doença abrupta, súbita, que pega pessoas, que se desenvolve pessoas saudáveis, estavam saudáveis há poucos minutos, que pode matar essas pessoas e que, em geral, não é tratada de forma certa. Só lembrando, a gente tem lá vários tipos de reação de hipersensibilidade. A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade imediata, ou do tipo 1 de gel e cúmulos. E ela é mediada principalmente por IgE. Existe uma outra entidade que antigamente o pessoal chamava de reação anafilactoide, que era uma degranulação de mastócitos, de basófilos, que tinha uma mesma clínica que a anafilaxia, mas que não era mediada por IgE, era mediada pelo antígeno diretamente. Mas, na prática clínica, não faz a menor diferença se foi mediada por IgE ou não. O tratamento vai ser o mesmo. Então, a gente parou de ficar falando se era anafilactoide ou anafilático,
porque é difícil diferenciar e na prática não vai mudar o seu tratamento. A gente fala em anafilaxia, sendo mediada ou não por IgE, que na prática não vai fazer diferença para você. E se a gente está falando de uma doença que é difícil de diagnosticar, vamos tentar entender em quem que ela acontece primeiro e como que ela acontece para a gente diagnosticar mais fácil. Então, quais são os fatores de risco para eu ter anafilaxia? Eu tenho que ter medo? Quem são as pessoas mais expostas? A doença, em geral, ela acontece mais em pessoas daqueles grupos frágeis clássicos, então, idosos, crianças, gestantes, pessoas nesses grupos. Ela pode e geralmente tem relação com outras doenças alérgicas. Então, a pessoa tem uma tendência à atopia, ela tem crise de asma, ou ela tem rinite crônica, ou ela tem reação de urticariforme mais intensa quando o inseto pica ela. Em geral, ela carrega um passado de reações alérgicas rico. Em geral, também, igual às outras doenças alérgicas, ela está relacionada com um nível socioeconômico mais alto. Tem até aquela teoria do nenenzinho, aquela coisa que a gente via na pediatria. Então, é uma doença de nível socioeconômico mais alto. E pode ter relação, o gatilho pode estar relacionado com o estresse físico. Então, o exercício pode gerar ou precipitar crises que o paciente não teria, ou também estresse emocional. Então, se a pessoa está mais abalada, ela já é mais alérgica, ela tem um risco maior de ter uma anafilaxia. É uma doença que tem uma certa sazonalidade, principalmente relacionada à exposição das pessoas ao ambiente. Então, o calor, o verão, as pessoas se expõem mais, vão mais para a cachoeira, para a mata e podem ser picadas por insetos, ter contato com plantas. Em geral, isso aumenta o risco também. Alguns medicamentos podem potencializar essas crises, então, anti-inflamatórios, beta-bloqueadores podem também interferir nisso. A via de entrada do alérgeno é um fator muito importante, então, quanto mais direto for o contato, maior o risco de eu ter uma anafilaxia. Medicamentos injetáveis seria um grande exemplo. Ele vai direto no seu sangue, então a chance de você ter uma reação é muito grande. Depois da via injetável, a gente tem a via oral. Por fim, vem as outras, inalatória, cutânea, que são menos arriscadas. E talvez o maior fator de risco é a anafilaxia prévia. Se você já teve, a chance de você ter outra com o mesmo alérgeno é muito grande. E quais que são esses alérgenos, os principais gatilhos? Na maioria das vezes a gente não vai identificar. No adulto, chega até 60% dos casos, eu não identifico um gatilho óbvio. Em crianças é mais fácil. Em crianças a gente tem um índice de 10% a 20% de não reconhecimento. Mas os mais importantes que a gente tem que buscar na história do paciente são alimentos, e todo mundo lembra do camarão, dos frutos do mar, pensando no iodo, mas não tem nada a ver com o iodo, é por causa das proteínas que esses animais carregam. Mas outros alimentos que são comuns são alimentos com muito corante, então, alimento industrializado, refrigerante, bala, e nozes e castanhas e sementes, então, amendoim, noz, isso tudo carrega uma chance grande também. O amendoim, que é muito consumido lá no norte, né, no hemisfério norte, como pasta de amendoim, é uma das causas mais frequentes lá. Insetos são causas importantes no Brasil, que a gente tem um clima mais tropical, então as pessoas se expõem muito. Picada de abelha, picada de marimbondo são muito comuns também, mas talvez o que a gente mais tenha medo é o medicamentoso, principalmente pela via injetável. E os medicamentos mais comumente envolvidos são os que as pessoas usam mais, então anti-inflamatórios, IECAs, mas qualquer medicamento em tese pode dar. Outros menos comuns, látex, aeroalérgicos, aí pode ser qualquer coisa, produto de limpeza também, mas os mais comuns que a gente tem que buscar são alimentos, insetos, medicamentos. E geralmente a pessoa vai ter algum contato dele. E aí, vale um detalhe importante aqui em relação aos medicamentos. Alguns medicamentos podem potencializar, e os anti-inflamatórios são dele, podem ser a causa, e os anti-inflamatórios também são dele, ou podem ser um fator de confusão. Então, por exemplo, penicilina é uma coisa que a gente vê muita gente falando que é alérgica. Ah, eu sou alérgico à penicilina, eu não posso tomar. Mas essas pessoas, em geral, a alergia delas não resiste a uma história clínica bem coletada. Lá na literatura americana, eles falam de até 90% de falso positivo. Ou seja, as pessoas falam que são alérgicas, mas quando você refina a história, elas não são. Elas tiveram um efeito colateral da droga e, na verdade, não teve uma reação alérgica. Então, tem que esmiuçar. Outro questionamento comum é a reação cruzada de penicilina e cefalosporina, que é extremamente baixa, não chega nem a 10% das pessoas que são realmente alérgicas à penicilina que vão fazer uma reação cruzada à cefalosporina.
Então, também é um medo que a gente tem, que não é tão fundamentado assim. Os anti-inflamatórios e ECAs, além de poderem ser causas e poderem potencializar a reação alérgica, eles podem gerar um quadro, um diagnóstico diferencial importante, que é o angioedema provocado, que tem um mecanismo de evolução totalmente diferente, está relacionado geralmente com bradicinin e outros mediadores, que não responde à adrenalina, mas que tem uma evolução diferente. E pode ser um fator de confusão importante. A pessoa chega para você com a língua grande, toda inchada, com o lábio inchado, fala que isso aconteceu depois que ela tomou o captopril, você fica na dúvida, isso é uma anafilaxia, isso é ou é um angioedema. Geralmente o angioedema medicamentoso, ele evolui de forma mais lenta, ele não é tão abrupto. A anafilaxia, ela se apresenta em poucos minutos. Esse angioedema, ele se arrasta por algumas horas, mas às vezes é difícil de saber. Então, como é que o paciente chega? Como é que é a história? Ele vai ter alterações em qualquer um dos grandes sistemas, mas a que mais chama a atenção e que a gente busca, porque é quase 100% dos casos, né? 80% a 90%, é a reação cutânea. Então, o paciente se apresenta, na maioria das vezes, com rash cutâneo, que começou de forma súbita. É igual a nossa paciente, ela comeu o camarão e teve um rash cutâneo. Mas outras manifestações que a gente tem que buscar podem ser manifestações respiratórias, uma sensação estranha, uma coceira na garganta, edema de boca, coriza, congestão nasal, broncoespasmo, broncorreia, manifestações gastrointestinais. Então, a pessoa comeu, fez um rash cutâneo, fez náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, às vezes é um sintoma, um único sintoma gastrointestinal. Cardiovascular, que foi um dos que a paciente de ontem apresentou, ela chegou no polipotência, chegou taquicárdica, então ela tinha sinais claros de choque, e é um choque de causa inflamatória, ela teve uma superliberação de mediadores inflamatórios. E as menos comuns manifestações de sistema nervoso central. Em geral, a maioria delas está relacionada com choque, que é torpor, confusão mental, sonolência, mas existe relato na literatura até de crise convulsiva desencadeada por anafilaxia. Então, a gente vai esperar essas manifestações dos nossos pacientes. Qual delas? Aí, existe alguns conceitos que a gente tem que buscar. Se você tem rash e alguma dessas manifestações, mesmo sem saber se houve contato com o alérgeno, o paciente chegou com rash e choque, a chance de ser anafilaxia é muito grande, principalmente se isso for de instalação abrupta. Por isso que aqui a gente nem considera a exposição ao alérgeno. Olha só, é o começo de uma doença em minutos a horas, então em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, como rash cutâneo ou edema de mucosa, ou os dois, associado a algum desses sintomas, respiratório ou de choque. Na hora nenhuma aqui a gente falou de alérgeno. Se o paciente se apresenta com isso, a gente já tem que pensar que pode ser uma anafilaxia. O adulto comumente chega assim. Lembra que eu falei que até metade, até 60%, não sabe qual que foi o trigger, qual que foi o gatilho? Então, a maioria dos adultos vai chegar assim, com um quadro súbito, que vai começar com rash e choque ou colapso respiratório. Esse aqui é um das manifestações que a gente tem que buscar. Um outro grupo é o grupo que a gente conhece um alérgeno possível. Então, doutor, eu estava lá no restaurante, foi o caso da nossa paciente, comendo camarão. E depois que eu comi o camarão, se você tiver 2 desses aqui, não necessariamente tem que ter o rash, você também considera que é uma anafilaxia. Então, eu estava comendo um camarão, comecei a ter dor de barriga e tive hipotensão. Isso já é anafilaxia. Você já tem que tratar como anafilaxia, mesmo se não tiver rash. 10 a 20% não vai ter. Mas a maioria vai ter mais do que 2. Então, a nossa paciente de ontem que chegou, ela tinha comido camarão, fez rash cutâneo, fez hipotensão, fez sonolência, confusão mental, dispneia e dor abdominal. Ela teve todas as manifestações possíveis e era muito claro. O outro grupo, que é mais difícil ainda, é o paciente que tem uma exposição a um alérgeno que ele sabe que é alergênico, mas que só tem uma manifestação grave, em geral, o choque. Esse é difícil de diagnosticar, mas o que facilita é que ele já tem um alérgeno conhecido. Na prática, falei, ficou difícil. Quando que eu vou pensar em anafilaxia? Quando eu tiver um alérgeno possível
ou sabido, conhecido, e um quadro clínico de colapso em alguma desses sistemas. Então, eu tive alteração respiratória muito súbita, eu tive alteração de circulação muito súbita, eu tive um rash muito súbito. Eu vou pensar que pode ser, e aí eu vou procurar as outras. Agora, se eu não tenho um alérgeno conhecido, eu vou buscar na anafilaxia se o paciente teve um rash, mais as outras manifestações. E quais são os diagnósticos diferenciais, já que o diagnóstico é difícil? São os quadros mais leves, que, em geral, vão cursar com uma alteração só e uma alteração benigna, na maioria das vezes arrastada. Então, o paciente chegou, doutor, eu fui picado por uma abelha e eu empolei todo. Mas ele não está com falta de ar, ele não tem estridor, ele não tem coriza, não tem broncoespasmo, não tem hipotensão, não tem taquicardia, não tem dor abdominal, é só a pele que está alterada. O angedema provocado, eu já falei, o paciente usou um remédio, inchou a língua, mas é só aquilo ali. E aquilo evoluiu com horas. Ele tomou remédio hoje, meio-dia, e notou que a boca estava inchada às 5 da tarde, 6 da tarde. Então, não foi uma evolução abrupta. O angedema hereditário, que é uma outra catástrofe na emergência, que é uma doença hereditária, que não tem nada a ver com histamina, que não responde à adrenalina, mas que também tem essa evolução arrastada e que geralmente tem familiares com a mesma doença. Alterações de laringe, aí abscesso faríngeo e várias outras causas de edema. Crise de asma é um diagnóstico porque é uma doença alérgica que cursa com alteração respiratória. Síncope vasovagal, eventos cardiovasculares agudos, por exemplo, o TED talvez seja um grande exemplo. O paciente pode chegar com choque e dispneia, eu vou ficar na dúvida se não é. Intoxicações, acidentes cáusticos, que o paciente pode chegar com a mucosa muito alterada e um quadro agudo e às vezes de choque, e transtornos psiquiátricos. E como que eu confirmo esse diagnóstico? Você confirma o diagnóstico sendo um bom médico, colhendo a história, linkando, examinando o seu paciente. Não existe nenhum grande exame que vai ajudar você a falar, eu tenho certeza que isso é uma anafilaxia, ou não, eu acho que não é. Então, o exame que vai fazer isso é o exame físico, que é a conversa com quem estava lá, ou com o próprio paciente, para tentar saber da história. Mas tem que pensar, tem que suspeitar, porque é uma doença que vai matar o seu paciente muito rápido se você deixar passar batido. Existem alguns exames, só para constar, existe dosagem de IgE, existem outras questões, mas eles são mais para fins acadêmicos, em geral, eles não têm uma aplicabilidade, porque o quadro evolui em poucos minutos, você for esperar o exame, o seu paciente morre. E como que trata? E aí, aqui eu coloquei as primeiras medidas gerais, que até o acadêmico faz, aqui, o acadêmico representado pela garotinha, que são as medidas para qualquer paciente grave. Então, o paciente chegou na sala de emergência, ele vai ser monitorizado, ele vai receber oxigênio, se ele estiver saturando, se ele tiver potência, ele vai ganhar fluido. Talvez a mais importante aqui, que às vezes no furor do momento ali o pessoal esqueça, é remover o alérgeno. Eu lembro de um caso que eu atendi com o Miguel, a gente estava na residência, lá no João 23, que foi uma paciente que estava no salão de beleza pintando o cabelo, e ela teve uma anafilaxia à tinta do cabelo, porque tem corante. E aí, durante o atendimento, a gente teve que lavar o cabelo dela, porque não adianta nada eu tratar a anafilaxia com a tinta ali no cabelo dela, ainda tendo contato com a pele. Então, durante o atendimento, fez a adrenalina e já começou a jogar soro, que era o que tinha de líquido na mão, para tirar aquela tinta do cabelo. Às vezes é fácil de ver o alérgeno, às vezes não é. Pode ser um ferrãozinho de uma abelha lá na perna do paciente inconsciente. Então, tem que procurar qual foi a causa e, se possível, removê-lo. E o que tem que saber, que não pode esquecer, que é para sair dessa aula com isso na cabeça, que o tratamento de anafilaxia é só isso aqui, é a adrenalina. Não tem outro tratamento para pensar. Se o doente chegou, eu acho que é anafilaxia e eu quero tratar, eu vou dar adrenalina. Como? Os adultos, eu vou dar 0,3 a meio miligrama em M, então meio ml, e esse M tem que ser na coxa, no vaso lateral da coxa. E se for criança, 0,01 miligrama por quilo IM, com uma dose máxima de 0,3 miligramas, que depois já virou adulto, né? Depois de 30 quilos. Eu posso repetir essa dose a cada 5 a 10 minutos. Porém, eu tenho que tomar um cuidado que eu vou falar ali na frente. Se o paciente começar a não responder, eu dei uma adrenalina, dei 2 adrenalinas, dei 3 adrenalinas, eu já tenho que começar a considerar o uso de adrenalina venosa contínua. Qual que é a forma? A partir da segunda, a partir da terceira? A
aqui não é algoritmo da CLS, então não tem uma hora exata para entrar. Se você vê que o paciente não está respondendo e está piorando, começa a adrenalina contínua. Mas não tem um grande estudo que fale, olha, melhor após a segunda, melhor após a terceira. A dose a gente vai dar 1 a 10 microgramas por minuto. É muito fácil de diluir. A gente bota uma ampolinha no soro de 1000, que vai dar 1 micrograma por ml. E aí eu ligo de 1 a 10 ml hora. Se eu não tiver o soro de 1000, só tiver o de 500, meia ampola no soro de 500. E criança é de 0,1 a 1,5, mas não precisa decorar, é aplicativo, tem isso. Outras que a gente pode usar, a gente pode usar dopamina, nora, fenileprina, qualquer outra das aminas, mas a amina de escolha é a adrenalina, porque ela vai impedir a degranulação de mais mastócitos, que vai melhorar o quadro quando esses mediadores forem retirados do seu sangue. Agora a gente começa a polêmica, assim, os tratamentos adjuvantes. Pode dar, nós vamos discutir um pouquinho ali nas dúvidas, mas vamos falar quais que seriam. Muita gente advogava para dar antihistamínico, para bloquear receptor H1, H2, a gente não tem de H3 e H4, né? Só tem H1 e H2, pensando em controlar as manifestações. Quando que eu vou pensar em dar? Quando eu tiver muita ativação desses mediadores, desses receptores. Então, se eu estiver tendo um paciente com muita urticária, que está muito sintomático, ele não para de se coçar, aquilo ali está incomodando, eu posso dar um antihistamínico inibidor de H1, não tem problema. Posso dar uma loratadina oral ou um Dramin venoso, não tem problema. A ranitidina, eu vou pensar naquele paciente que está tendo muita manifestação gastrointestinal. Mas isso tudo aqui é de uma evidência não muito boa, é tratamento sintomático. Beta-2 agonista é uma droga que eu tenho que considerar usar, principalmente no paciente que vem com um broncoespasmo mais severo, geralmente o paciente que já tem asma. Então, esse sim é um adjuvante que pode ser muito útil. E corticoide vai ter um capítulo só disso ali na frente, que é a grande polêmica, é o que todo mundo fica discutindo se vale a pena. Qual que pode dar? Qualquer um. Se for escolher dar corticoide, pode usar o que tiver na mão. Mas nós vamos discutir quando usar e quando não. E aqui é que vem o perigo. Então tem sireninha vermelha piscando, porque a anafilaxia pode até matar de choque, mas é menos provável, porque quando o paciente chegar à hipotensão, as pessoas vão dar volume e vão dar nora para ele. Geralmente, quem morre de anafilaxia morre por causa disso aqui. E é o grande medo nosso. Por quê? A anafilaxia vai dar edema e angioedema e alterações respiratórias graves. Mas talvez essa aqui seja mais temível, porque ela acontece em poucos minutos. O paciente, quando é exposto ao alérgeno, ele vai começar a ter angioedema muito rápido. Então, às vezes, ele vai chegar para você com 20 minutos do quadro com essa linguinha aqui já, ou com essa boca, ou com essa boca de cá. E se aqui está assim, o perigo é que lá dentro fique assim, ou assim. Então, via aérea nesse paciente é uma via aérea catastrófica, desde o começo. É uma via aérea que não é para quem não tem costume com via aérea, não é para residente tentar entubar um paciente desse. É via aérea para o mais sênior do setor, se possível do serviço, e uma via aérea que a chance de falha é muito grande. E aí a gente tem que saber que a chance de evolução para uma via aérea cirúrgica aqui não é pequena. Então tem que treinar para fazer crico, tem que saber fazer, porque esse paciente pode requerer crico, e traque não tem indicação aqui, se não for criança, é crico, que é a via aérea que vai ser feita. Agora, quando que eu vou pensar em entubar meu paciente com anafilaxia? Se ele tiver um claro comprometimento de via aérea superior, ele está com um estridor muito grave e já está com dificuldade respiratória franca, eu posso considerar de cara. Mas, em geral, a gente pensa quando o paciente está refratário à adrenalina. Dei a primeira dose de adrenalina e ele não melhorou essas manifestações respiratórias, começa a montar material de via aérea. Porque você não pode esperar chegar a segunda adrenalina para estar com esse material pelo menos pronto. Ah, eu posso dar a segunda adrenalina de entubar? Claro, você pode dar quantas adrenalinas forem precisas. Mas o material já tem que estar ali por perto, porque a chance de você precisar de TB é muito grande. E não espere esse paciente fazer um estridor grave ou parar de respirar, porque quando ele parar é porque fechou. Se ele está com algum comprometimento de via aérea superior, está com uma língua assim, está com ruído para sair, para passagem de ar, e ele não melhorou na primeira adrenalina, intuba ele logo. Ou então chama já quem vai fazer a intubação. Ah, não, eu tenho o sênior que está aqui do meu lado, o cara tem mais experiente que eu, chame ele lá, porque esse paciente vai precisar.
não é um paciente para ficar comendo bola, não é um paciente para ficar pensando. Pensou que tem que entubar, já tinha que ter entubado há 5 minutos atrás. E aí vamos às polêmicas, os questionamentos mais comuns e também as dúvidas que a gente tem. Talvez essa aqui seja a mais importante, a tal da reação bimodal, a reação bifásica. O que é isso? A anafilaxia ela se instala de um jeito abrupto, muito rápido, que em geral melhora com a adrenalina. Mas alguns pacientes podem ter um recrudescimento de sintomas de uma forma mais tardia, algumas horas depois. Em geral, 6, 8 horas depois. E eles fazem uma nova reação anafilática após esse tempo. Em geral, mais fraca, mas que pode levar potencial de morte para ele. Todo mundo morre de medo disso. Só que a incidência é muito, muito, muito baixa. É na casa de 1%, até menos do que isso. Porém, como é um caso grave, a gente tem que pensar que isso pode acontecer. E aí, buscando sobre isso, eu encontrei um artigo bem interessante, que é do ano passado. E, como eu tive essa dúvida, falei, alguém deve ter tido essa dúvida. E, de fato, tiveram. Esse aqui é um artigo do Comitê de Alergologia americano, bem interessante. Eles fizeram uma revisão de literatura no ano passado para tentar buscar o que eles encontravam de evidências sobre a anafilaxia, em geral. E ele clareia algumas dúvidas assim. Eu não encontrei nenhum outro artigo, depois se o Léo conhecer algum outro também, que analisou uma literatura tão extensa, mas esse foi um dos mais interessantes, eu cito todos depois ali. Mas ele coloca que a reação bimodal é de uma incidência muito baixa, mas que alguns pacientes têm um risco maior dela acontecer. Quem são esses pacientes que são os que nós vamos ter que nos preocupar? São os pacientes que se apresentaram com um quadro mais grave. Então, a nossa paciente do caso clínico de ontem, que teve todas as manifestações, é uma paciente que se enquadra nesse primeiro grupo. Ela chegou mais grave. Os pacientes que tiveram que usar mais do que uma dose de adrenalina, essa paciente chegou a usar 3 doses, duas precoces e uma mais tardia. Então, usou mais do que uma, tem uma chance maior, mais evidente de fazer reação bimodal. Quem teve choque, então pressão de pulso alargada, hipotensão, um choque mais importante. Quem não tem gatilho não tem gatilho conhecido, porque a chance dele se expor de novo não é pequena, ou dele ainda estar com aquele gatilho, é um produto que ele passou. Quem teve manifestações cutâneas, essa eu acho que é a menos útil, porque a maioria vai ter. E quem foi exposto a medicamentos, principalmente no quadro das crianças, na pediatria, que não é uma causa tão comum. Se eu encontrar um desses fatores, ou até mais do que um, eu tenho que pensar em talvez observar esse paciente por um tempo maior, porque ele vai ter um risco de fazer essa reação bimodal ou bifásica um pouco maior do que a população geral. Os mais importantes que eles consideraram no fim da análise deles foram os 2 primeiros: quadro inicial grave e necessidade de mais de uma dose de adrenalina. E aí, se o paciente tem isso, eles recomendam, segura ele um pouco mais. A nossa paciente de ontem ficou um pouco mais de observação por causa disso. E aí, a grande briguinha e questionamento é: o corticoide serve para prevenir isso, essa segunda reação, já que o corticoide vai ter um efeito anti-inflamatório que vai começar mais ou menos no pico de incidência dessa reação inflamatória? E aí muita gente usa o corticoide ou antistamínico com essa justificativa: olha, eu vou dar o corticoide não para tratar a minha anafilaxia de agora, porque eu sei que ele vai demorar horas para agir, mas para tratar a reação bimodal. Essa revisão que o comitê fez não encontrou benefício à luz da literatura atual no uso do corticoide antistamínico para prevenir isso. Claro que aqui a gente está falando de um nível de evidência, de uma evidência muito menos robusta. Não tem ensaios clínicos grandes, organizados sobre anafilaxia. O que a gente tem são grandes estudos observacionais, são estudos muito menos robustos. Mas não ter uma evidência muito robusta não significa que não tem evidência. Opinião de especialista, à luz de uma revisão de vários artigos, também é um nível de evidência a ser considerado. São pessoas que pegaram tudo que tinha de literatura, por mais que não fosse robusta, e estudaram aquilo. São pessoas que vivem isso o tempo todo e recomendaram: olha, à luz do que a gente tem de artigos hoje e ao que a gente considerou no nosso comitê, não tem indicação, não tem evidência de que esse uso vai melhorar. E aí, outros 2 grandes artigos, um do Jornal Americano de Medicina de Emergência e outro do Jornal de Alergia e Imunologia, concordam com isso. Então, a literatura atual é bem
concordante, muito embora seja um nível baixo de evidência, de que não há benefício, então não é errado, não dá. Ah, Luiz, mas eu quero dar o corticoide, eu acho que é uma intervenção de baixo potencial danoso, de baixo custo, e eu quero fazer. Tudo bem, desde que você justifique, o paciente era de alto risco, eu fiquei desconfortável, eu quis fazer. Tudo bem, não tem problema, não vou brigar com você. Mas quem não fizer está bem respaldado, e eu, de rotina, não faço também, à luz disso daí. E aí você fala, beleza, Luiz, então quem tiver aquele fator de risco, eu tenho que observar mais tempo. Mas quanto tempo? E quem não tem, quanto tempo que eu observo? E aí tem um artigo exatamente sobre isso, que é bem interessante. Eles fizeram um artigo só para estudar isso, quanto tempo de observação. E aí, aqui tem eu quis colocar o gráfico que eu achei mais visual, ele coloca o valor preditivo negativo para reações bimodais graves após o período de observação. Então, olha só, se eu observasse o meu paciente por 1 hora, eu já excluía mais ou menos 90%, 95% dos pacientes. Então, esses pacientes não teriam a reação. E os outros 5% ainda teriam o risco de ter lá na frente. Então, 1 hora, quem vai ter reação que vai voltar a ter sintoma, em geral, acontece nos primeiros minutos. O que eles consideraram no artigo, e que o comitê também citou esse artigo, como tempo de consideração de observação razoável? 4 a 6 horas. Por quê? Porque com 4 a 6 horas de observação, se garante que pelo menos 96% dos pacientes não vão ter mais manifestações alérgicas daquele tempo em diante. Então, você tem um valor preditivo negativo para sintomas novos, recrudescimento da anafilaxia, relativamente bom. Isso para a população geral. E aí, aqueles casos que têm um risco mais alto vão entrar nesses 3, 4% que sobram aqui. E aí, eles recomendam uma observação de 12, às vezes 24 horas, porque aí o meu número de pacientes sem sintomas chega a quase 100%. Então, é um gráfico que ajuda a guiar. Então, para a população geral, para quem não tem sinais de alto risco, como a anafilaxia que resolveu na primeira trena, com sintomas leves, uma observação de 4 a 6 horas é razoável. Para quem tem um risco maior, uma observação de pelo menos 12 até 24 horas. A Sociedade Americana de Alergologia recomenda esses horários, e a Sociedade Britânica recomenda 24 horas de rotina. Então, está respaldado para fazer os dois lados. Outra questão que sempre surge, e esse artigo cita de onde ele tirou também, é a prevenção para anafilaxia por contraste. Aqui ele considera a reanafilaxia, a pessoa que já teve uma reação alérgica ao contraste iodado da tomografia e que vai fazer uma nova tomografia contrastada. Não é a pessoa que nunca teve alergia, é a pessoa que já teve alergia. E aí eles viram que o corticoide, um antihistamínico, à luz da evidência atual, não parece ter benefício na prevenção de uma nova reação alérgica. Então, não deve ser usado de rotina. Se o paciente já teve uma alergia por contraste, ele vai fazer a tomografia, a única coisa que você tem que fazer de diferente é se preparar de uma forma melhor para atender esse paciente e avaliar se ele realmente tem indicação desse exame. Aí tem indicação, então eu vou comer material de via aérea, eu vou com uma adrenalina já aspirada, porque se ele fizer uma reação alérgica, eu já estou pronto ali para o combate para poder atender esse paciente. Então, resumindo, um detalhe, só a última questão de prevenção. Tem um outro ponto importante, aqui tem algumas pessoas que trabalham no hospital que tem muito caso oncológico, em pacientes com reação alérgica à quimioterapia, eles recomendam o uso do preparo com corticoide antihistamínico, porque nesse grupo teve algum benefício, reduziu as reações alérgicas, principalmente a reação de california ao quimioterápico. Então, é um grupo que talvez tenha um benefício, pelo que a gente tem hoje, parece ter. E uma outra informação importante, em crianças, o uso dessas drogas, principalmente para prevenir reação bimodal, mostrou uma tendência de aumento de ocorrência, principalmente por causa do antihistamínico, você está colocando mais uma droga naquela criança. Então, realmente é para pensar se precisa fazer. Take home point, então. O que eu preciso saber dessa aula, depois dessa palavra toda? A adrenalina é o tratamento. Não tem conversa. Pensou em anafilaxia, acha que é o diagnóstico mais provável, trata antes que seja tarde. Adrenalina na coxa. Não é adrenalina venosa, não é adrenalina subcutânea. Vaso lateral da coxa, 0,3 a meio miligrama, se for adulto. Corticoide antihistamínico, em geral, não tem indicação. Pode ser usado como sintomático. O paciente está com uma urticária mais importante, ou está com broncoespasmo mais importante, eu quero dar o corticoide,
histamina. É uma via aérea ruim, uma via aérea que tende a dar errado, então não é uma via aérea para amador, não é uma via aérea para quem está aprendendo. É uma via aérea para quem for o melhor estudador, já dizia nosso prefeito, do recinto. Então, quem for mais calejado é quem vai entrar. Não necessariamente é a pessoa que está longe, né? O mais calejado que está disponível ali dentro e preparado para ter que fazer uma crico cirúrgica se for preciso. Observação por 4 a 6 horas, se o paciente for de um grupo de alto risco, considerar dobrar para 12, 24 horas. E de rotina não fazer profilaxia pré-contraste, porque não tem nada na literatura atual que mostre que isso tem benefício. É isso. Bem direto, bem tranquilo. E depois eu posso mandar esse artigo no grupo. É um artigo bem interessante de ler, bem tranquilo, tipo um capítulo de livro. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Já tem uma dúvida aí. Muito bem, Luiz. Excelente aula. Você não falou nada do podcast, né? Esqueci de falar. A gente tem um podcast, já está ficando velhinho, né, Nath? O podcast foi 2019, eu acho. 2019 ou começo de 2020? Todos Sobre a nós estamos ficando anafilacsia. velhinhos. Não, eu tô jovem, que isso, Nath? Idade é estado de espírito. Mas tem um podcast, foi acho que 2019 mesmo, um podcast de 70 e alguma coisa, que a gente falou sobre a anafilaxia, foi comigo e com a Nath, mas é basicamente o que a gente falou nessa aula também, um pouco mais rápido, e para quem estiver esquecendo depois, daqui a um tempo quiser rever, escutar lá vai ser mais rapidinho e é basicamente o que a gente falou aqui também. Bom, havia uma dúvida aqui, Luiz Scalione, existe alguma relação entre o risco de desenvolver anafilaxia e o tempo de exposição ao fator causal? Na verdade, existe uma correlação importante da gravidade com o tempo. Quanto mais rápido a anafilaxia se estabelece após essa intervenção, maior a tendência dela ser mais grave. Então, se eu comi e já comecei com sintoma imediatamente após, a chance de eu precisar de mais intervenções é maior. E também isso facilita para a gente fazer o diagnóstico. Eu comi, mas eu comecei com sintomas 4 horas depois. Então, a chance de ser só uma reação urticariforme ou uma manifestação gastrointestinal e não uma anafilaxia é maior. Agora, se os sintomas começaram na primeira hora, a gente pensa muito em anafilaxia. Então, quanto mais próximo da ingesta ou do contato, se for medicamento ou cutâneo, quanto mais próximo, maior a chance de sim ser uma anafilaxia e maior a chance dela ser grave. Agora, não necessariamente isso você vai desenvolver porque comeu agora. Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui no chat. Boa noite. Oi. Luiz, muito obrigada pela aula, muito boa. Uma dúvida que eu fiquei é se você leu alguma coisa, ou sabe se a pessoa que desenvolveu uma reação para um fator causal, que ela talvez não conheça, e depois ela tem um novo contato com esse mesmo fator, se existe alguma tendência de ter uma reação mais forte ou não existe essa correlação numa nova exposição? Na verdade, uma das coisas mais importantes na aula desse paciente, a gente às vezes lembra do corticoide, que não tem tanta indicação, e esquece da educação do paciente. Então, a chance dele ter uma anafilaxia após uma exposição é muito grande. Então, o ideal é que a gente eduque esse paciente a não se expor mais àquele agente. Então, essa paciente de ontem, que foi uma anafilaxia que ela relacionou com o consumo de fruto do mar, a gente tem que orientar, olha, você não pode mais comer fruto do mar, porque muito provavelmente, se você comer, você vai ter outra reação anafilática, que pode ser tão grave quanto ou até pior. Mas eu não desconheço se existe uma relação de escalonamento, né? Tive uma agora, a próxima necessariamente vai ser grave. Desconheço essa informação, mas posso procurar. Agora, sim, a educação do paciente é muito importante. Então, busque na sua casa se o contato com alguma coisa está te causando alergia e se sim, a parte disso, porque a chance de você ter uma alergia de novo é muito grande. Tá, joia, obrigada. Luiz, muito obrigada pela aula, Larissa aqui. Eu fiquei com uma dúvida, Luiz. Por exemplo, paciente muito obeso, existe o risco de eu fazer essa adrenalina na coxa e ela ficar subcutânea? Se isso tem algum problema? Você já passou por alguma situação parecida?
Eu nunca tinha parado para pensar, mas talvez exista esse risco, assim, a gente tem que garantir que ela está sendo feita intramuscular. Agora, a absorção subcutânea ela também acontece, só que ela é muito mais errática. Você garanta que seja intramuscular. Agora, eu nunca tinha parado para pensar sobre o assunto, assim, se o risco é maior ou não, talvez considerar usar uma agulhinha um pouco mais comprida. Luiz, Tem que ser intramuscular, né, gente? Se não for, aí É. vocês vão ver ali. Se não for intramuscular, né? Então você vai ter que. Usar Se uma é agulhinha muito, maior. se é muito tecido, né? Então, essa sim, você vai ter que ir no músculo. Você vai ter que ver se foi lá. Senão, não vai ser intramuscular. E o risco da anafilaxia não aumenta, não. Ela é meio idiosincrático. Não tem. Não, Eu não tem conheço essa relação de relação. gravidade, ela não tem uma atividade, não tem uma relação, não. O problema é que você pode ter dado sorte, né? Então, pode ser pior. A próxima pode ser pior, você não sabe como é que ela vai ser. Pode ser mais leve, pode ser pior. Então, essa orientação aí que o Luiz está passando. Luiz, compartilha a tela para a gente ver o vídeo. Deixa só nas carinhas. Aí, boa noite, Luiz. A Clarissa. Pode falar. Primeiramente, parabéns pela aula. E a minha dúvida é o seguinte: os pacientes que desenvolvem angioedema, eles têm uma chance maior de desenvolver crise anafilática mesmo? E pode ser um contínuo? Começar com angioedema e depois evoluir para uma anafilaxia, ou isso não acontece? um angioedema alérgico, você diz, né? Os pacientes que já têm alguma alergia conhecida, eles têm um risco maior, sim, de reações anafiláticas. Tem essa correlação, é um dos fatores de risco da doença. Então, sempre quem é alérgico tem que ter mais atenção, principalmente aquele alérgico que ele já conhece, se possível, não se expor. Então, se eu sei que um remédio está causando um angioedema alérgico, o ideal é que eu afaste esse remédio, ou aquela comida, ou aquilo ali, porque a chance de ter uma reação anafilática é maior do que a população geral, né, no caso, ou do que quem não tem angioedema. Tá certo, obrigada. Eu vi aqui que o Vitor mandou perguntando se tem caneta de adrenalina no Brasil. Isso era até uma coisa que existe lá fora, muito tranquilo. As pessoas, crianças, sabem usar, as canetas são feitas para criança usar a caneta de adrenalina. No Brasil é um pouco mais difícil de comprar, mas consegue se comprar sim. Se você procurar no Google mesmo, por anafilaxia, por EpiPen, que é a marca mais conhecida, ou por caneta de adrenalina, tem empresas no Brasil que trabalham só com importação desse tipo de produto, mas você precisa de relatório médico, é um trâmite um pouco mais complexo. Mas é possível sim importar, depende de várias coisas, tem uma documentação que tem que ser feita para poder passar na alfândega, mas consegue importar sim. O problema é a data de validade, né? Enquanto esse trâmite está fazendo, ela já perde um tempo importante e a data de validade dela é mais curta também. O Caio está de mão Clarissa fez uma levantada. pergunta aqui, ó. A Clarissa está diferente ali. Ela escreveu aqui uma pergunta, né? De paciente com acesso venoso, não seria preferível já iniciar a drena EV contínuo para melhor controle de dose e efeito? Essa aí, Luiz, só complementar. É um direcionamento defendido aí no IMCRIT pelo Scott e pelo Farkas. Ele defendendo que o paciente, num choque extremo da anafilaxia, ele tem uma absorção muito errática. Por mais esse motivo, a gente não faz subcutâneo. E ele falando que a absorção fica muito errática. E eu vi isso na prática, um paciente que eu atendi no pré-hospitalar, foi até com a Rayane, residente de emergência, não sei se ela está aí. O paciente do PSF ganhou prometazina, aí um entendimento errado, que ele faz um bloqueio adrenérgico e dificulta a ação da adrena, e eu fui fazendo a adrena meio IM, meio, e muito difícil a resposta desse paciente, até chegar na UPA. Até que eu comecei contínuo na bomba, não sei se juntou tudo que eu já tinha feito, mas foi uma resposta muito mais titulável, com menos taquicardia, sabe? Achei interessante essa ideia de fazer, quando tem acesso, de uma forma mais controlável. O que você acha, Luiz?
O problema é que na maioria das vezes esse paciente não vai se apresentar assim, né? Ele vai chegar da rua já com um quadro mais grave, quadro potencialmente grave. Então, em geral, a via mais rápida que a gente vai ter é a IM mesmo. Ele vai chegar da rua com um sintoma típico. Agora, eu não sei se tem algum ensaio clínico que compare as duas medidas. Eu acho que não. Mas eu não vejo por que não, opinião minha, aí eu teria que conferir realmente se existe algum estudo comparando os dois, por que não fazer? Mas eu acho um cenário mais improvável. Na primeira dose de adrenalina, eu já ter um acesso pego funcionante com uma bomba de infusão montada. Em geral, o tempo para se fazer isso vai ser muito maior. Mas depois vou até procurar. Também é uma curiosidade que você me fez agora. Assim, Eu fiz aquela diluição suja, né? O Dirt Adrena. Tá, que aí fez o bolo, né? Aí não seria infusão contínua, seria bolo. De miligrama em 1000, até mesmo pelo efeito da expansão. E aí eu fiz uma ampola para 250 para aquela mesma dose de bradicardia. E nesse caso funcionou bem. Mas realmente não sei se foi porque eu já tinha feito IM ou foi... o paciente já era um paciente mais tardio também. Mais tardio. Caio, mas você fez tudo certo, Caio, porque você tratou um choque anafilático refratário. Então, você, essa pergunta não precisa de muito estudo, porque a gente tem segurança suficiente que a dose M ela é segura e eficaz. Ela vai resolver ela vai resolver a maioria absoluta dos casos. Aí você está diante do choque refratário, aí que você vai, né, você vai fazer isso. E é isso mesmo que o Luiz falou, né? Até você ir definindo funciona um paciente chocado, com acesso mais complexo, provavelmente, até você ir fazendo isso, você já conseguiu fazer umas 3 doses M, aí, pelo menos, né? Se você conseguiu identificar que é anafilaxia. Então, assim, tem até uma recomendação muito clara de não começar com IM, com EV, não. E aí a relação de efeito colateral é muito claramente pior. Você vai ter muito mais efeito colateral com a dose, você tem efeito mais rápido, claro, você tem efeito colateral também maior. Agora, no cenário extremes aí, né, que você está falando, no cenário de um choque aí, uma preparada, de um choque gravíssimo, né, que é quase um push dose, né, é diferente, né, você está morrendo ali, né, aí ele já aí acho que tudo bem, mas até é uma coisa que que é a coisa do avançar, é até interessante, eu achei interessante a escolha de diretrizes do Luiz, porque essa diretriz é grade, né, e ela é bem técnica, e ela é bem... não é tutorial. Eu quis para polêmica, porque eles colocam exatamente essas dúvidas. No artigo ele coloca a pergunta. Olha, eu posso dar corticoide melhor? E aí ele te responde citando. Ó, mas ele responde muito bem, né, Luiz? Ele responde com odds rate, com NNT e tudo mais, né? Então dá para... É um artigo bem legal, assim, é um artigo que eu achei bem interessante. E tem um bem mais tutorial, que é desse ano, do Resuscitation Council do Reino Unido. Ele sim é bem tutorial, desenho e tudo mais. Então ele ele é bem tutorial, ele é bem assim, ó, tá aqui e tudo mais. E esse que você escolheu uma referência que ela embasa as respostas, né? E aí eu acho que na dúvida vale a pena aprofundar em algumas respostas que você falou lá, que acho que elas ficam... Uma dessas é essa que o Caio falou. E aí ele já coloca, né, essa história de não começar com dose EV, né? Inclusive, nas diretrizes mais tutorial, eles vão colocar a dose EV para o especialista, né? Não use dose EV, né? Só se você tiver muito habituado. Então, acho que a mensagem-chave é dose... não deixar nenhum resquício de dúvida aqui, que o tratamento inclusive as diretrizes começam isso, ela fecha essa questão, ela foca nisso e depois, beleza, só tem um tratamento eficaz e adrenalina. Pronto, agora vamos discutir o resto. Acho que você reforçou isso bem. Eu acho que essa é a mensagem-chave que todo mundo tem que ter. A gente tem que saber quanto foge disso. E aí o Caio mesmo deu um exemplo em que estava muito claro que não era o usual, né? Ele estava um paciente muito refratário. Muito refratário, tá? Então nós temos evidência suficiente de malefício com a dose venosa, arritmia, outras coisas que vão acontecer. Então a gente vai deixar para usar para o caso dramático mesmo, né? Aí eu acho que devemos deixar para usar para quem tem mais experiência mesmo e tudo. Ótimas perguntas. Tem tempo para mais uma, gente. Ou então a gente encerra.
Acho que no chat não tem mais nenhuma também, não. E hoje gostei de ver. O pessoal participou bem. Muito bom. Muito bem, encerrar então. Obrigada, Beleza. Luiz. Obrigada a todo mundo. Obrigado, eu Léo. precisando estar aí. Interrompe a gravação aí, Léo.